Noite. Esta é uma live do programa Ciência da Saúde da Faculdade de Medicina do UFG, do programa de disciplina de mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui na faculdade, nós programas de mestrado e doutorado do Brasil, com 500 alunos. Essa é a disciplina que nós cuidamos e que fazemos, então, nesse modelo aí, plataforma Zoom, os alunos daquela instituição, mas também estendido a alunos da Residência Médica de Goiás, Serem Goiás, e da Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, utilizando a parceria com a Associação Médica de Goiás, no estúdio da MG. Hoje aqui recebendo na disciplina de Medicina Fetal o professor Sang Chunchá. O professor Sang é médico, especialista em ginecologia e obstetrícia, livre docente pela USP, mestrado e doutorado também pela USP. O professor Sang tem uma experiência vasta na medicina fetal, também vasta na reprodução assistida, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Sonografia durante alguns mandatos, foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, e é um grande amigo. Ele vai nos falar hoje sobre anomalias fetais do sistema nervoso central. Professor Sang, seja bem-vindo aí às nossas instituições. Fique à vontade. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Valdemar, um grande amigo. Ele me convida porque eu sou amigo dele, viu? Ele já assistiu essas aulas tantas vezes, já estou meio cansado dessa aula, mas como é um curso de pós-graduação, né? Então eu dei uma rápida, vamos dizer, atualizada nessa aula, né? E agradecer o convite. Nós vamos ter, parece que 60 minutos para eu poder discorrer sobre o assunto. Então, boa noite a todos. Eu vou falar hoje sobre malformações do sistema nervoso central. Você sabe que, de uma forma geral, cada 100 fetos, gestações, em 2 a 3 você tem algum tipo de malformação. E em 95% das vezes, essas malformações ocorrem em mulheres sem nenhuma história anterior, ditas de baixo risco. Então, as malformações, elas comprometem todas as grávidas, independente da idade, da condição socioeconômica. É uma incidência universal. Por isso que o rastreamento da malformação e diagnóstico tem que ser universal. Se você for atrás de malformações só pela antecedente, você vai perder 90% das malformações, porque em 95% das vezes é o primeiro episódio de malformação daquela família. O ultrassom morfológico, hoje em dia, ele tem uma capacidade de detectar, é lógico que depende do médico que realiza, mas médicos bem assim qualificados, eles detectam 90% a 95% das malformações, em média 85%. Quando que se faz ultrassom classicamente morfológico, com essa finalidade de você diagnosticar as malformações? Entre 20 a 24 semanas. Mas hoje em dia, com o desenvolvimento da resolução dos equipamentos de ultrassom e também melhor conhecimento das patologias, cada vez mais a ultrassonografia morfológica está sendo realizada numa época mais precoce. Eu, particularmente, eu acredito que o exame morfológico mais importante é do primeiro trimestre, quando você faz entre 12 a 13 semanas de gestação. Portanto, é um exame fundamental, hoje em dia, obrigatório no pré-natal, porque diagnosticar malformações não é só diagnosticar desgraça, é a possibilidade de você oferecer tratamento para aquele feto, muitos deles são passíveis de tratamento ainda na vida intrauterina, e, por outro lado, você consegue também dar opção para a paciente tomar uma decisão que seja mais adequada para o casal. Esse é um estudo que eu publiquei há uns 15 anos atrás, baseado na minha experiência de 10 anos no Laboratório Fleury, quando eu era responsável pelo serviço de medicina fetal, que eu pegava, era uma equipe muito grande de médicos, eu tinha 35 médicos fazendo ultrassom morfológico na equipe, e a gente tinha um diagnóstico muito grande de malformações. Então, eu computei, na época, quase 1.200 casos de malformações, e eu queria saber qual era a mais frequente. Sem dúvida, é essa a razão porque o professor Valdomiro escolheu essa aula, malformações do sistema nervoso central. É a principal malformação em qualquer lugar. 35%, um terço das anomalias são do sistema nervoso central.
um quinto é do coração e quase outro quinto é nefrológico. Então, se você associa malformações da cabeça e coluna, mais coração e rins, dá 71%. Então, realmente, são sistemas, órgãos fundamentais na sua análise. Como eu falei, se você perguntar para mim qual é melhor o exame morfológico mais importante, se perguntasse isso há 20 anos atrás, eu falava que era o ultrassom do segundo trimestre, aquele realizado entre 20 a 24 semanas. Agora, se perguntar agora qual é o ultrassom mais importante, eu diria do primeiro trimestre. Aquele exame realizado entre 12 a 13, 14 semanas. Eu gosto mais de 13 semanas de gestação, período em que você vê mais anatomias de uma forma mais precisa. Você define a idade gestacional pela medida da cabeça nádia com uma precisão de 5 ou 7 dias. Você define a corionicidade, se é dicoriônica ou monocoriônica, e isso define o prognóstico. Quando a placenta, a gestação gemelar, tem duas placentas separadas, o prognóstico é muito melhor. Já você tem gêmeos que compartilham a mesma placenta, aí prognóstico. Isso já é definido já no primeiro trimestre. Você consegue avaliar risco de aneuploidia, que é alteração numérica de cromossomos, através de marcadores de aneuploidia. O mais importante é a translucência nucal, depois o osso nasal e, em terceiro lugar, o ducto venoso. Risco de aneuploidia, que também está relacionado com algumas alterações, como ducto venoso reverso, regurgitação da tricúspide. Malformações fetais de uma forma geral, estabelecer o sexo fetal. Não tem muito graça agora, porque o pessoal faz sexagem com 8 semanas. Na época, 20 anos atrás, a gente tinha uma forma de saber o sexo fetal com um índice acerto de 95%, que é pela posição do tubérculo genital. Mas um aspecto fundamental hoje em dia é a avaliação da circulação útero-placentária. Com isso, você define com 12 semanas qual é aquela grávida que vai desenvolver no terceiro trimestre pré-eclâmpsia, principalmente pré-eclâmpsia grave, que é a principal causa de obituário no mundo inteiro das grávidas, e a localização placentária. Então, veja o quanto é importante o ultrassom do primeiro trimestre. E, nesse aspecto, quando se fala malformações do sistema nervoso central, também começa no primeiro trimestre, né? Você vê que no primeiro trimestre tem algumas malformações que você tem que diagnosticar em todas as situações, que é a acrania, que é uma forma de anencefalia, fase inicial. Mas a holoprosencefalia, exonfalos, gastroquise, megacyst e body stalk anomaly são situações que você tem que sempre diagnosticar essas malformações, porque é muito fácil a identificação dessas anomalias, né? Que devem ser sempre diagnosticados, né? Se você deixa escapar esse tipo de malformações, você não tem, vamos dizer, defesa, porque não tem como você não ver esse tipo de malformações, né? A encefalocele, muito comum, a holoprosencefalia, muito presente na trissomia do 13. A crania é na situação em que você não tem calota craniana, mas você tem o cérebro. E o cérebro, em contato com o líquido amniótico, entra num processo de atrofia e aos poucos ele vai diminuindo. Então, a crania é a fase inicial da anencefalia. E como é que você vê a fase de caramacrania? Quem faz ultrassom sabe, é só ver o quê? Ponto de ossificação da cabeça. Se você tem ponto de ossificação, não tem como ter a crania. São alguns detalhes básicos que você afasta uma das principais anomalias do primeiro trimestre, né? Assim sendo, mesmo no primeiro trimestre, hoje com exames de ultrassom de alta resolução, você consegue ver a estrutura cerebral com mais visualização, com mais precisão. Por exemplo, aqui, você consegue ver, por exemplo, a posição do plexo coroide, a divisão da linha média. Aqui você vê essa estrutura de terceiro ventrículo. Aqui você vê aqueduto de Sylvius. Você vê no córtex sagital essa estrutura que parece translucência nucal, mas não é. Essa aqui é translucência nucal, né? Aqui é translucência cerebral, é o quarto ventrículo. Aqui é plexo coroide.
Aqui é o que? Cisterna magna. Aqui é tronco cerebral. Então, numa visão sagital, você consegue ver com detalhamento toda a estrutura do sistema nervoso central. E num corte sagital da coluna, você vê a integridade, se a coluna está intacta ou não. Então, isso já é possível no primeiro trimestre. Antigamente era no segundo trimestre, né? Presença de cisto flexor coroide, muito fácil ainda no primeiro trimestre. Você consegue ver casos de ventriculomegalia, dilatação do sistema ventricular ainda no primeiro trimestre, presente na trissomia do 13 e 18. Ventriculomegalia de outras origens, né? Muitas vezes tem algumas outras malformações que caminham com alterações com a dilatação do ventrículo lateral, inclusive algumas doenças gênicas desenvolvem com isso, algumas infecções congênitas evoluem com isso. Holoprosencefalia, né? Uma malformação incompatível com a vida, né? Higroma cístico, né, no 3D, muito nítido, né? Assim sendo, essas malformações são muito fáceis de diagnóstico. Só que tem um grupo de malformações ainda no primeiro trimestre que, através de corte tradicional, você não consegue diagnosticar com a mesma, vamos dizer, sensibilidade do segundo trimestre. Quais seriam? A espinha bífida e a ventriculomegalia. Estudos clássicos mostram que a taxa de detecção da ordem de 10 a 15% só, né? Então, entre diagnóstico de malformações sempre diagnosticados, que seria a anencefalia, por exemplo, tem malformações que não dá para diagnosticar no primeiro trimestre, por exemplo, a atresia do esôfago, mas tem algumas malformações que são diagnosticadas às vezes. São todas essas malformações, né? Principalmente da coluna, né? Espinha bífida, ventriculomegalia, defeito labial, algumas malformações cardíacas, defeito diafragmático. Então, como é que nós podemos melhorar o diagnóstico de defeito da coluna, por exemplo, uma meningomielocele ou uma espinha bífida ainda no primeiro trimestre, né? Nós sabemos que, classicamente, você faz diagnóstico de defeito da coluna, muitas vezes através de sinais cervicais. Aquele sinal de limão, o cérebro muda de formato, parece aquele limão italiano, lima, né? E aqui é sinal de banana, quer dizer, em vez de cerebelo ter essa forma de 8, aqui tem a forma de banana. Então, quando você tem defeito da coluna, mesmo no segundo trimestre, você tem a manifestação desse defeito, o que na cabeça. Esse é um critério que a gente utiliza no segundo trimestre. É possível você ter esses sinais ainda no primeiro trimestre? Não. Esses sinais só aparecem depois da 18ª semana de gestação. Então, são mais marcadores do segundo trimestre. No primeiro trimestre, quais são os sinais indiretos do defeito da coluna, da espinha bífida? Aí que entra a translucência cerebral, que é o quarto ventrículo. Você pode ver o ângulo, aqui está escrito ângulo maxilar, presença, posição do plexo coroide e a própria coluna fetal, dependendo da posição do feto. O quarto ventrículo. O quarto ventrículo, ele se posiciona entre, aqui seria a cisterna magna, aqui seria plexo coroide, aqui é o quarto ventrículo. E aqui seria tronco cerebral. Então, esse seria o quarto ventrículo que a gente mede, diferente da translucência que é entre a pele e o osso, tá? Aqui é a translucência. Então, no mesmo corte sagital da translucência, você consegue ver o quarto ventrículo. E esse quarto ventrículo, ele aumenta com a idade gestacional, aqui é o CCN 45 até CCN 85, e seria entre de 12 a 14 semanas. Você vê que o valor médio do quarto ventrículo vai de 1,5 até 2,5, tá? Então, essa é a variação. E quando você tem o quarto ventrículo normal, a relação entre o tronco cerebral e a distância entre tronco e osso é praticamente 1 para 1. Quando você tem defeito da coluna,
existe o que? Um achatamento do quarto ventrículo, então o aspecto do tronco é muito maior que a distância entre o tronco e o osso, porque existe um colabamento do quarto ventrículo. No primeiro trimestre, olha só, aqui você tem o tronco e o que? O quarto ventrículo colabado, porque tinha um defeito da coluna no primeiro trimestre. Normalmente, a medida da transfusão cerebral, como eu falei, é de 1,5 a 2,5. E quando você tem defeito, essa medida é menor que 1,5, geralmente é colabado ausente. Existe um outro segundo sinal que avalia indiretamente possível deficiência da coluna, que é através da avaliação do plexo coroide. O plexo coroide é uma estrutura que é responsável pela produção do líquor. Ele que produz o líquor, ele praticamente preenche todo o ventrículo fetal. Essa é uma imagem normal. Quando você tem fetos com problema, existe uma redução do plexo coroide, existe maior quantidade de ventrículo em relação a uma situação normal. Isso acontece por quê? Porque a coluna tem um defeito, isso traciona o plexo coroide cranialmente, fazendo que haja o quê? Uma dificuldade de circulação do líquido e você tem o acúmulo desse líquido nos ventrículos. Aqui, você pode ver, você fazendo uma relação entre plexo coroide e ventrículo lateral, quanto menor plexo coroide, mais ventrículo lateral, o que acontece? Essa relação é menor. Então, olha só, a relação ponto preto são todos os casos de ventriculomegalia, onde a relação entre plexo coroide e ventrículo está reduzida, né? Aqui, por exemplo, ó, o comprimento do plexo coroide é metade do ventrículo lateral, quando o normal é assim, você preencher todo o ventrículo lateral. Aqui não, ele preenche metade. Esta é uma situação muito anormal, é uma situação que pode sugerir um defeito da coluna, né? Aqui, por exemplo, de novo, aqui você tem um plexo coroide ocupando todo o ventrículo lateral. Então, esse é um feto que no primeiro trimestre já está denunciando que o ventrículo vai ser normal no segundo e no terceiro trimestre. Aqui, você tem uma redução do plexo coroide, quase metade do ventrículo. Isso aí já está denunciando que no segundo e terceiro trimestre você vai ter uma ventriculomegalia e vai ter provavelmente associado com defeito da coluna, a espinha bífida. Então, veja bem, nós já vimos que muitas vezes é difícil você ver defeito da coluna pela dimensão reduzida do feto. Mas, se você tem, por exemplo, um quarto ventrículo colabado ausente, você tem um plexo coroide reduzido, tracionado cranialmente, isso é sugestivo de um problema da coluna. Aqui, então, é uma coluna normal, você tem plexo coroide ocupando espaço e você tem um quarto ventrículo normal, a relação entre o tronco cerebral e o quarto ventrículo, ou a distância entre tronco e o osso, que inclui quarto mais sistema magna, praticamente 1:1. Já quando você tem espinha bífida, você tem o quê? O plexo coroide tracionado e você tem o quê? Colabamento do quarto ventrículo, isso aqui. E aqui é o tronco cerebral. Um terceiro sinal seria o ângulo frontomaxilar, né? Essa angulação entre linha facial e o palato, né? Esse ângulo tem um certo valor e quando você tem espinha bífida, o que acontece? Existe uma redução desse ângulo, porque existe uma abertura da coluna e isso traciona a cabeça cranialmente. Assim sendo, nós temos o quê? Malformações no primeiro trimestre que são sempre diagnosticáveis, como, por exemplo, anencefalia crânea, malformações diagnosticadas
Às vezes, né, cada vez está melhorando, que é o caso agora de, por exemplo, defeito da coluna, né, espinha bífida, e você tem malformações muito difíceis de diagnóstico no primeiro trimestre, relacionado, por exemplo, com o sistema nervoso central, que seria, por exemplo, a agenesia do corpo cabeludo, do corpo caloso ou hipoplasia do cerebelo. No segundo trimestre, então, o que nós podemos fazer para melhorar o diagnóstico das malformações? E a procura de locais mais frequentes, que é malformações da fossa posterior, a hidrocefalia, a meningomielocele e algumas neoplasias cerebrais. Vamos um a um. Nesse corte, é fundamental você ver a fossa posterior. Nesse corte, você vê a foice, cabo do septo pelúcido, né? Aqui você tem o tálamo, aqui você tem cerebelo, os hemisférios cerebrais e verme cerebelar. Aqui você tem o que? É cisterna magna e aqui espessura nuca. Qual seria a malformação mais frequente? É a malformação do Dandy-Walker no sistema, na fossa posterior. É uma dilatação cística do quarto ventrículo, a genesia total ou parcial do verme cerebelar e um deslocamento do terceiro ventrículo para a região frontal. E ela resulta o que é uma ventriculomegalia obstrutiva, né? É um defeito de desenvolvimento do romboencéfalo e existe um aumento importante da cisterna magna, que representa a fossa posterior, tá? Então, aqui você tem os ventrículos laterais, terceiro ventrículo, quarto ventrículo e cisterna magna. Então, é um sistema que, quando você tem alteração daqui, você compromete todo o sistema de drenagem. Por isso que você tem hidrocefalia, dilatação do terceiro ventrículo e quarto ventrículo. O síndrome de Walker é relativamente raro, um cada 30 mil. Eles têm várias etiologias, cromossômica, 318, síndromes gênicas, e algumas infecções, como citomegalovírus, evoluem com um quadro parecido, e alguns medicamentos, como o anticoagulante warfarínico, também pode causar isso. A hipoplasia do verme cerebelar, que é? Você tem os hemisférios cerebelares presentes, mas a conexão entre os hemisférios está ausente, que é o verme cerebelar. Aqui é uma situação que é mais extensa, né? Você tem praticamente toda a fossa posterior comprometida e os hemisférios cerebelares praticamente atróficos, né? Uma segunda alteração muito frequente são as hidrocefalias, quando na sua forma mais leve a gente define ventriculomegalia, mas são praticamente sinônimos, né? O conceito é que esse átrio do ventrículo a gente mede na parte posterior, na região do átrio do ventrículo lateral, e essa medida tem que ser maior para definir o diagnóstico maior ou igual a 10 milímetros. Então, o ventrículo é normal quando abaixo de 10 milímetros. Geralmente, um ventrículo normal mede em torno de 6,5 a 7 milímetros, né? E é um valor constante durante a idade gestacional. A forma leve é aquele que fica entre 10 a 15 milímetros de dilatação do ventrículo aqui. A forma moderada de 15 a 20, forma grave acima de 20. Alguns consideram a gravidade da ventriculomegalia pela espessura do córtex, né? Acima de 2, moderada, e menor que 2, praticamente a ausência de córtex, seria a forma mais grave. A ventriculomegalia é um evento que varia conforme o local. Tem países onde a incidência é muito elevada, por exemplo, na Irlanda, né? É um dos locais que você tem maior incidência de malformações, é 1 para 200, enquanto que no Brasil é 1 para 1.000. Né? São países onde a ingesta de alimentos ricos em vitamina B9, né, ácido tetrahidrofolato, é deficiente, né? A ventriculomegalia, a átrio posterior, assim como eu já falei, acima de 10 milímetros, né? Tem algumas gestantes que têm essa ventriculomegalia sem nenhuma correlação, são os casos de achados fisiológicos, acontecem em 1% das gestações, são geralmente os casos que desaparecem ao longo da gestação, né? Como é que mede a ventriculomegalia?
É que nem translucência, o cálipe fica da parte interna à parte interna, não medir a espessura, não, nem medir fora, nem por isso, tem que ser dentro, tá? Que é a forma mais precisa de medir o ventrículo lateral. Então, aqui, ó, a gente mede basicamente a parte interna do ventrículo lateral, aqui está medindo 8,4 milímetros, está normal. Muitas vezes você tem a forma borderline, né, de ventrículo lateral, que é de 10 a 15, que é a forma leve, né? Geralmente, os casos de alterações como síndrome de Down, por exemplo, quando tem ventrículomegalia, é a forma mais borderline, tá? Já as trissomias de 13, 18 costuma ter ativação do ventrículo num tamanho muito maior. O valor médio do ventrículo lateral é em torno de 7 milímetros, tá? Toma cuidado com o exame, alguns artefatos, porque o cérebro, nesse período, aqui 20 até 20, 30 semanas, 25, 30 semanas, é um cérebro que tem muito conteúdo de água. Então, muitas vezes a pessoa confunde o cérebro com pouca água aqui, como o ventrículo megalia. Aqui, por exemplo, está medindo 11, né? Aqui dentro está medindo 5. E muita gente acha que isso é hidrocefalia, não é não. Hidrocefalia é aqui. Então, tem que tomar cuidado com alguns tipos de artefato, né? Uma outra situação que aumenta muito o ventrículo, fora a neoplodia, são infecções congênitas. Por exemplo, toxoplasmose. Aqui é um caso que eu tive há muito tempo. Toxoplasmose medindo 14 milímetros essa dilatação. Hidrocefalia grave são geralmente situações relacionadas com outras malformações, faz parte de malformações múltiplas, né? Quando está acima de 15, 20, o prognóstico é muito ruim, tá? Esse é um caso de uma paciente de 28 anos, branca, que veio no exame de rotina de notal, e ela viu que, ó, tinha um ventrículo aqui, um de 3, 14, um de 12, com 19 semanas. Com 24 semanas, foi para 11 e 10. Com 28 semanas, um normalizou 8,5, o outro continuou com 10,7. Com 33 semanas, houve normalização de 2 ventrículos, né? Então, existe normalização. Então, existem casos de ventriculomegalia leve, moderada, que normaliza, assim como existem casos de ventriculomegalia unilateral. E tomar cuidado quando essa dilatação é na parte anterior, próxima ao ultrassom, porque é por um mecanismo do ultrassom, você não consegue ver o parietal anterior, né? Existem várias etiologias da hidrocefalia, multifatorial na imensa maioria, tem algumas ligadas ao X, outras ligadas ao defeito da coluna, né? A ultrassom morfológico mostra uma malformação cessada em 10% das vezes, muitas vezes infecções congênitas por dar dilatação, e o cariótipo fetal está alterado em 4% dos casos de hidrocefalia. Essa é uma malformação relativamente difícil de diagnóstico no primeiro trimestre, mas a partir do segundo trimestre, através do corte sagital, em que você vê a artéria calossal, que é o corpo caloso, né? Você consegue acompanhar a integridade ou não do corpo caloso. No corte da cabeça também é bom olhar as órbitas, né? Quer dizer, se tem catarata ou não. Se é um caso de catarata, né? Toxoplasmose, fica branquinho, tá? Caso de catarata bilateral, branquinho. Essa paciente teve toxoplasmose. Esse caso tem o quê? Quase 20 anos, em 2007. Olha só, nasceu, nós tiramos, publicamos na revista Ultrassom Psychogynecology, e muito interessante. Agora, sem dúvida, a malformação que talvez permita, assim, não só diagnóstico, mas talvez tratamento, seria a meningomielocele, o defeito da coluna, né? Esse defeito da coluna, ela é que nem um zíper, quando não fecha na parte cranial, dá anencefalia, quando não fecha a parte final, dá o que é espinha bífida.
Isso é definido na quarta semana de gestação na parte embriológica, o que equivale a 8 semanas de idade gestacional, né? No rastreamento pré-natal, a anencefalia é 100%. Hoje, com ultrassom de alta resolução, a gente consegue identificar 90% dos casos de espinha bífida. Hidrocefalia, 98%, né? Então, realmente, as malformações do sistema nervoso central têm uma taxa de detecção muito elevada, né? A espinha bífida, por exemplo, é defeito da linha média da vértebra, resultando da exposição de elementos presentes no canal, né? Ocorre até 4 semanas da embriogênese. Existem 3 tipos: meningocele, mielomeningocele, você tem o componente neural, e mielocele. Qual seria a incidência? É variável, como eu falei. No Brasil é 1 para 1.000, Irlanda do Norte é 1 para 200, é muito alto. Então, áreas geográficas, né, com ilhas britânicas, origens étnicas, né, e variação sazonal mais frequente no inverno. Existem 3 tipos de espinha bífida aberta, que é o caso aqui, 90% na região lombosacra. Tumoral, que é recoberta, né, parece um tumor, um lipoma, né, parece uma recoberta da pele, que é muito. Em 10% é assintomática. Num corte transversal, você, em vez de você ter fechamento da coluna, você tem abertura. No corte sagital, você tem essa herniação, esse saco, né? E no corte coronal, você tem o afastamento dessas... O zíper aqui está fechando, aqui está abrindo. Por isso que chama de espinha bífida. Aquele sinal cervical, sinal de limão aqui e sinal de banana, eles têm uma sensibilidade, especificidade muito alta, né? Em torno de 90% a 99%, né? Então, hoje, a gente utilizava muito esses sinais no segundo trimestre, né? Mas cada vez mais a ultrassom de alta resolução permite diagnosticar diretamente na coluna a falha no segundo trimestre. E no primeiro trimestre, aí a gente utiliza os cervicais para suspeitar de possível defeito da coluna. Aqui, por exemplo, né, a coluna normal, aqui você tem a confluência, né, óssea. E aqui no córtex sagital você vê o cone medular, né, onde a medula termina, tá certo? Aqui cone medular onde termina, porque muitas vezes é importante você ver se existe integridade desse cone, tá? Aqui é uma situação de teto bem sacral final, tá certo? Que tem bom prognóstico, né? Aqui é T12 e vai diminuindo, né? L1, L2, L4, e S1, S2, S3. Então, quanto mais baixo for o defeito, melhor o prognóstico. E como é que a gente conta? A gente conta através dessa última costela aqui. Essa costela de Adão, né? Aqui é T12. Tá, aqui é o que? L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5. É assim que conta. Então, ponto de referência é a última costela no T12. Aqui é a mesma coisa. Aqui é T12, ó, a última costela, e você conta 1, 2, 3. Então, no L3 que teve o defeito. Muitas vezes você tem a herniação na forma de um saco fechado, e a gente mede e vê a evolução desse saco ao longo da gestação. A meningomielocele, ele causa um déficit profundo abaixo da lesão, né? Então, déficit motor, hipotonia, né? Déficit sensitivo, anestesia, esse problema urinário, né? Vesícula neurogênica, existe problema intestinal, incontinência fecal, hipotonia anal, ósseo muscular, pé torto congênito, e existe a repercussão cerebral, que seria a hidrocefalia. Então, é um defeito múltiplo. Por isso que, quando se propõe realizar o tratamento, é no sentido de, talvez, impedir essa evolução, atuando na fase precoce, entre 20 e 25 semanas de gestação.
Aqui já não falamos, né? Sinal de limão e banana no segundo trimestre. O contorno craniano é muito importante quando se faz ultrassom. Ultrassom, quando você vê um cérebro assim, é, aspecto de ovo, é normal. Quando você vê aspecto de morango, já é um problema, né? A coluna, ele reflete sinais cranianos, sinal de limão, banana, hidrocefalia e alterações da fossa posterior. A integridade da pele é muito importante, porque muita gente só olha a coluna, mas você tem que ver a pele também, tá? E aqui, por exemplo, dá uma olhada aqui, um pequeno defeito da pele, era um tipo de meningomerciale bem discreta, que você só via através da pele, o osso parecia tudo normal. Aqui é aquela imagem, né, o defeito no L3, aqui é o tamanho, né? E, como eu falei, esse é um tipo de malformação que muitos já tentaram fazer tratamento intrauterino, né? Tem o MOMS Trial, que é o mais importante, pegou 3 universidades mais importantes, São Francisco, né? Children's Hospital de Filadélfia e Universidade de Vanderbilt, 3 centros americanos, 2 grupos randomizados, 200 casos de defeito de tubo neural, um tratado e outro não tratado. Eles verificaram que realmente o MOMS Trial ele parou antes porque o grupo tratado tinha um benefício muito maior. A necessidade de derivação caiu de 68 para 98. A atividade motora foi dobro, 42 vezes 21. E a herniação da fossa posterior diminui de 64 para 96. Então, a cirurgia feita ainda na vida uterina, ela melhora o prognóstico e foi publicado na revista New England Journal of Medicine há mais de 12, 13 anos atrás. Tá? O tratamento intrauterino, por outro lado, tem alguns riscos maternos. Com o intuito de você tratar um feto com problema, às vezes você trata de uma paciente primigesta. E às vezes a complicação dela pode, de certa forma, selar o prognóstico dela. Então tem que se pensar. A ruptura prematura é muito grande, quase metade dos casos, contra controle. Oligoâmio muito grande, porque às vezes depois da cirurgia você tem perda de líquido e a prematuridade. Por isso que tem que se pensar muito quando se vai indicar o tratamento. Muitos países do primeiro mundo, por exemplo, na Europa, o casal não pensa, eles abortam, eles interrompem a gravidez e tentam uma outra gestação, uma vez que essas malformações são acidentes, não tem efeito, vamos dizer, de recorrência. A recorrência é muito pequena, né? A recorrência de defeito abertura neural é em torno de 1 a 2%. Por isso que a prevenção é muito importante. A prevenção primária, você dá ácido fólico, né, de 4 a 8 miligramas por dia, e a profilaxia secundária, que seriam os casos de recorrência, de 2 a 3%, dá 4 miligramas. Mas eu tenho falado muito ultimamente da necessidade, não da ácido fólico, mas sim metilfolato. Porque ácido fólico é uma forma artificial de vitamina 9, que ela precisa ser metabolizada dentro do nosso corpo para metilfolato, através de uma enzima chamada metileno tetrahidrofolato redutase. Acontece que 25% da população tem deficiência dessa enzima. Então, muitas vezes você dá ácido fólico, em 30% das vezes você não está dando metilfolato adequadamente. Então, hoje, uma nova assim, conduta, todo pré-natal dá metilfolato na dosagem de 800 microgramas. Nós tivemos, há uns 10 anos atrás, uma epidemia de microcefalia no Brasil, na Bahia, no Nordeste, né? E essas malformações, elas caminhavam, além de microcefalia, com ventriculomegalia em metade dos casos e calcificações cerebrais e lesões da fossa posterior. Então, o cérebro era muito comprometido nos casos de Zika. Aqui você tem praticamente a ausência, né? Osso frontal achatado, né, colabado pela diminuição do córtex cerebral. Você tem a ventriculomegalia, né?
você tem as calcificações intracranianas, né? E lesões destrutivas cerebrais. Então, é um tipo de infecção, Zika vírus, que causava lesões terríveis no sistema nervoso central. E o diagnóstico era inicialmente suspeito através da microcefalia. Esse é um gráfico do Pedro Pires, né? Atual presidente da SPOS, que na época me passou esse dado muito interessante, quer dizer, como nos casos de Zika vírus existe uma redução importante da circunferência cefálica. Como eu falei aquela hora, a agenesia do corpo caloso é um tipo de diagnóstico um tanto difícil, né? Porque primeiro você tem que pensar, e nem sempre você tem hidrocefalia, né? Quando você tem a agenesia do corpo caloso. Então, o corpo caloso é essa estrutura, né? Que parece um C, né? Para baixo, que conecta os dois hemisférios. E quando você tem falta dessa estrutura, você tem hidrocefalia e alterações, né? Então, você tem uma agenesia total, parcial, hipoplástica, né? Você tem as 4 regiões, né? A região do rosto, joelho, corpo, esplênio, e o corpo caloso, ele forma daqui, parte caudal para frente, tá? É uma forma de formação. E muitas vezes você tem esse tipo de formação parcial, né? A agenesia total do corpo caloso. Quando é parcial, você tem um prognóstico bem melhor, né? Por exemplo, diagnóstico pré-natal. Você vê os contornos frontais, os córneos occipitais, dilatação ventricular, sulcos cerebrais, né? Mas, assim, o importante é que quando ele vem de uma forma isolada, você tem um bom prognóstico. Eu tenho utilizado muito, quando tenho suspeita de corpo caloso, usar o que? A artéria calossal anterior. A ausência da artéria calossal anterior é bem sugestivo da genesia do corpo caloso. Cisto plexo coroide, no primeiro trimestre, serve para o quê? Desconfiar a posição do cisto plexo coroide, para desconfiar do efeito da coluna. Mas, além disso, ele é muito foi aumentado no passado com uma correlação com alterações cromossômicas, principalmente síndrome de Down, tá? O cisto plexo coroide pode ser único, bilateral, múltiplo, são vários tipos, né? O bom é que 90% das vezes esses cistos eles desaparecem com 26 semanas, não tem grande correlação patológica. Chegou-se a pensar trisomia 13 de 21, mas o risco aumentado, o risco relativo é muito baixo, baseado em um dos marcadores mais fracos de aneuploidia. Então, hoje em dia, quando você tem cisto plexo coroide, a gente só acompanha se for um achado isolado. Agora, se ele vem acompanhado de outras alterações, aí é uma outra situação. Tumores intracranianos. Estou terminando, viu, Ademar? Cisto de aracnoide é uma malformação aqui na parte posterior, tá? Ela, às vezes, dá confusão com Dandy Walker, né? Mas é uma estrutura cística uniforme, tá? Unilocular, e o diagnóstico é principalmente ultrassonográfico, muitos utilizam ressonância, mas esse é um tipo de diagnóstico que a gente consegue, e na posição sagital ele fica na parte posterior, mas na parte superior. Já Dandy Walker fica na parte inferior, né? Cisto aracnoide, o principal diagnóstico com Dandy Walker, cisto aracnoide é o quê? É um cisto da fossa posterior, tem quarto ventrículo intacto e tem um remodelamento craniano. O crânio ele muda de formato. E a síndrome de Dandy Walker tem a ausência do verme cerebelar aqui no meio, né? Verme cerebelar e quarto ventrículo aberto, né? Uma outra malformação vascular importante é aneurisma de galena, que é muito importante você utilizar o que é Doppler colorido, e você vê essa imagem ocupando o espaço cerebral mais na parte posterior, de dimensões variadas, né? E para terminar nessa parte de tumores, você tem tumores sólidos do cérebro, né? Que geralmente são teratomas, mas os tumores cerebrais são relativamente raros, né?
E agora eu sei por quê, Valdemar. Toda estrutura que tem muita concentração de mitocôndria, você tem menos câncer. Por exemplo, você não vê muito câncer do coração e de músculo. Por quê? Uma célula normal tem em torno de 200 a 300 mitocôndrias por célula. A célula do coração, cardiomiossa, tem 5.000. E onde você tem muita energia envolvida, oxigênio, você não tem câncer. Os estudos mais recentes mostram que as células cancerígenas, elas não utilizam mitocôndria para produzir energia, ele só usa glicólise, ele usa a sua fermentação para obter energia. E isso é muito interessante porque no ciclo de Krebs, para cada glicose você faz 2 ATPs. E para mitocôndria, vão fazer 36 ATPs. Então, são o quê? 18 vezes mais eficientes. Esse é o mecanismo que você usa no PET scan. No PET scan, você usa a glicose marcada. Como as células do câncer utilizam mais glicose, ele concentra mais essa glicose marcada. E com isso, você identifica as células metastáticas. Muito interessante esse aspecto. Mas é uma coisa que a gente vê, que a gente raramente vê, por exemplo, tumores do coração, né? Então, isso seria linha de tempo. As malformações do tubo neural, principalmente a anencefalia e espinha bífida, todas as malformações ocorrem no primeiro trimestre, mas aqui, por exemplo, define com 3 a 4 semanas de desenvolvimento. Já a holoprosencefalia, a genesia calor, Dandy Walker, eles são numa etapa um pouquinho a seguir, 5 a 10 semanas, né? Já problemas de alterações vasculares, teratomas, problemas de desenvolvimento do córtex cerebral, de 8 a 20 semanas. E o atraso de desenvolvimento e doenças de desmielinização ocorre a partir de 20 semanas. E nesse aspecto é muito importante no pré-natal o uso de grandes quantidades de vitamina D e ômega 3, porque são essas substâncias que ajudam na mielinização do sistema nervoso central. Por isso que no pré-natal a gente tem que não esquecer fazer esse tipo de suplementos, né? E o diagnóstico do ultrassom é fundamental. Quem faz ultrassonografia tem a capacidade de diagnosticar 95% das anomalias do sistema neurocentral. Ainda a ressonância tomografia não conseguiu ocupar espaço da ultrassonografia no contexto do diagnóstico das malformações do sistema nervoso central. Então, era isso que ia falar. Muito obrigado. Não sei se o tempo, o assunto é muito extenso, né? Mas eu tentei concentrar, basicamente, as principais malformações do sistema nervoso central e dizer que o ultrassom do primeiro trimestre é fundamental no sentido de ver a datação da gestação, a corionicidade, o risco de aneuploidia, diagnóstico de circulação ultraplacentária em termos de riscos de pré-eclâmpsia, mas mais do que isso, é possível você identificar malformações importantes, por exemplo, defeitos do aberto neural, onde através de sinais cerebrais, como posição do plexo coroide, tamanho do quarto ventrículo, você consegue suspeitar os defeitos da coluna. Muito obrigado. Ótima aula, Professor professor. Muito Sangue boa. Chunchá, parabéns mais uma vez pela bela aula, pela bela didática, que lhe é peculiar, que só traz aprendizado para todos nós. Não é? Eu vou abrir as perguntas. Quem deseja fazer alguma colocação para o professor Sangue, pode fazer no Viva Voz ou fazer pelo chat. Aí no chat, só elogios à sua aula, Sangue. Maravilha. Elogios? Só elogios. Vários elogios, professor. Pode Vários. criticar também, viu? Você viu que está aqui na tela o nosso confrade da Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, professor Antônio Carlos Vieira Lopes. Professor Toninho, bom dia. Opa! Tá bom? Grande amigo. Nossa, saudade. Toda vez que ia para Salvador, o Vieira Lopes levava para comer muqueca de sirimole, que eu adorava, Ah, né? Adorava, né?
Prazer Eu sou, em revê-lo, Sangue. Valdemar, também meus cumprimentos, viu? Eu concordo com tudo que foi dito, né? Você citou a didática de Sangue e o conhecimento, né? Eu continuo fiel à minha obstetrícia, mas não me furto a aplaudi-los. Prazer grande te ver, Sangue, te ouvir. Prazer meu. Prazer A sua grande voz está também, cada vez mais presidente. sensual, viu, Antônio Carlos? Você é que nem um vinho Gran Cru, né? Com o tempo vai melhorando, né? Que voz Bondade, linda. claro. Sangue, professor Toninho, nosso decano aí da obstetrícia da medicina fetal, já Sei. fazia isso na década quando você ainda era criança, na década de 60, ele já estava aí na ativa, correndo Exatamente. atrás das amniocenteses, né? Exatamente. Bons tempos, né? Sem Bons dúvida, tempos, sem dúvida. né? Mas eles É, retornarão, eles continuarão a existir e com toda certeza, entendeu? Vamos encontrar sempre na nossa frente bons tempos. Vocês trabalham muito para isso. maravilha. Senhor Antônio Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Professor Sangue, muito obrigado pela sua bela apresentação. Vamos Obrigado. utilizá-lo mais vezes aí na nossa pós-graduação Instituto Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFG. Com grande honra. Muito obrigado, boa noite a todos vocês, um forte abraço. Tchau, Boa noite a tchau. todos. Obrigado. Boa noite, obrigado, professores. Até a próxima. Até mais.